Então, comentando aqui sobre o dia de hoje no índice, ele abre com essa barra gigantesca aqui de alta, mas é uma outside contra uma tendência de queda mais macro, e essa linha aqui vermelha é um ponto de rompimento anterior, então o preço poderia testar aqui essa região e aí entrar algum tipo de venda para derrubar o preço. E aí, só que claro, essa barra pode transformar o dia em uma lateralidade porque tem compradores no dia, isso já fica claro nessa primeira barra. E aí depois disso realmente o mercado começa a cair. Quem vendeu essa região provavelmente conseguiu algum lucro. Vender essa barra, por exemplo, para pelo menos tentar levar o preço até aqui, retestando as mínimas. E se você viu como ele chegou aqui nas mínimas, provavelmente você poderia segurar mais um pouco a operação para tentar pegar mais alguma coisa para baixo. E as primeiras correções desse movimento provavelmente é, as primeiras tentativas de compradores provavelmente virariam aqui correções e levariam um pouco mais baixo, foi o que aconteceu. Então, algumas coisas que daria para ir vendo no começo do dia. Esse ponto aqui também, quando perdeu, ele só retestou. Então, se não tem barras de compras consecutivas, isso é um sinal, é um micro detalhe da leitura do preço que você vai vendo. E isso poderia levar um pouco mais baixo, ou pelo menos o preço segurar aqui um pouco nessa região. É mais difícil ele voltar em V aqui para cima, quando ele tem tudo isso aqui de movimento aqui de baixo, sem nem ter violado uma máxima de barra. A primeira máxima que violou foi essa aqui, depois de todo esse impulso para baixo. Acabou que o preço foi bem mais longe, foi lá embaixo buscar esse movimento aqui projetado. Eu acho que deu exatamente, inclusive, se não me engano, deu exatamente aqui no pavio dessa barra, o movimento projetado. E aí depois entrou compra, mas não tem como pegar isso aqui na mínima, é bem mais difícil. Você até tem alguns sinais que a gente comentou, hoje de manhã, mas é difícil comprar aqui para pegar isso aqui de primeiro. Então você vai começar talvez pensar em comprar aqui, aqui, aqui. O mercado está ficando forte, está te dando muita probabilidade. Então as compras são viáveis e nem sempre vão dar certo. Às vezes vai dar stop e aí stop existe para isso, para quando as coisas falham, as coisas que pareciam fazer sentido falham, aí você stopa. E não tem problema em stopar com tanto que você está fazendo alguma coisa que faz sentido, que faz parte do operacional, não é algo inventado só para hoje, só para operar hoje daquela forma e amanhã volta pro normal. Então, é algo que precisa ser repetido durante os dias, então não vai ter nenhuma novidade. Se você é uma pessoa que compra esse tipo aqui de barra, depois que você viu que ficou forte, tudo bem, que você vai comprar hoje, vai comprar amanhã, vai comprar depois de amanhã, e você sabe quantas vezes dá certo, quantas vezes dá errado, e qual que é o resultado quando dá certo ou quando dá errado, ou qual que é o potencial que pode que esse trade tem, por exemplo. Então hoje quem comprou aqui deu certo, mas não deu tão certo. O potencial disso aqui era muito maior. E hoje talvez não deu muito certo. E a mesma coisa para quem vendeu esse topo duplo aqui. Talvez você imaginou que isso aqui seria um topo duplo a favor da tendência mais macro e você vendeu aqui. Alguns dias você vai vender isso aqui e o preço vai fazer isso aqui. E outros dias, se você opera esse tipo de padrão, você sabe que outros dias você vai vender isso aqui e o preço talvez venha aqui acima. Se você colocou o stop imediatamente acima dessa barra, você teve que esperar aqui talvez uma hora e aí o preço foi lá, te tirou fora do trade e aí depois caiu tudo isso aqui até o fim do dia. Então acontece, mas você precisa operar coisas que façam sentido. Aqui realmente a gente já sabia que o preço ia ficar complexo nessa região, pelo próprio comportamento do dia. Então você tem isso aqui, o preço volta aqui, volta muito forte, e aí, aí solta um impulso forte para baixo e começa a cortar a média móvel. A média móvel estava um pouco inclinada aqui, então vai ter impulso para os dois lados. O mercado mais complexo aqui é mais difícil de operar. É claro que depois surgiu talvez esse trade, que também não é um ótimo trade considerando o contexto do mercado, mas é um trade possível. Vender aqui talvez também, um topinho mais baixo. E aí depois aqui uma outra falha também que vai criando um tipo aqui de triângulo, uma lateralidade. E aí depois dessa falha acabou que um dos melhores trades do dia foi talvez vender aqui depois dessa falha, vender aqui uma barra de sinal ou essa aqui e buscando o risco retorno. Então acabou dando certo. Talvez até para quem saiu aqui na mínima já deve ter dado o risco retorno, ou para quem saiu um pouco mais baixo, ou para quem saiu em fechamento de gaps, e aí teve que esperar aqui mais de uma hora nesse range, em comparação a quem saiu aqui, mas foi recompensado por esperar. É normal, isso é algo normal nas tendências. Você precisa de um pouco de paciência, precisa esperar um pouco, mas ela te recompensa pelo tempo que você fica esperando. Se for uma boa tendência, e aqui era uma boa tendência,
Aqui você não tinha nem chances de achar talvez operações na compra ainda, você tinha sinais muito fracos na compra, sem grandes continuidades, e o preço estava deixando gaps, então desde aqui de cima já deixou gap, aqui deixou gap, gap, vai deixando gaps durante toda a queda. Comece aqui em algum momento conseguir desenhar linhas de tendência como essa aqui, outras linhas aqui quando ele tenta romper, ó, isso aqui não é um rompimento de linha de tendência, isso aqui é muita fraqueza, então você desenha novamente a linha de tendência ou desenha outra linha de tendência e o preço vai caindo, deixando gaps, deixa até os vendedores de fora, uma parte deles que não conseguem entrar nem com ordens limitadas e vai até o fechamento do dia aqui praticamente em queda. Então, é claro que não é fácil, obviamente, participar desses movimentos. Tem sinais para entradas, tem vários, mas a gente sabe que não é fácil participar. Mas é importante inicialmente perceber o quão é muito mais difícil você tentar ficar achando fundo aqui, tentando achar compra. Porque você vai buscar o Eds, você vai achar o Eds, você vai achar quantas Eds você quiser. Você vai achar o Edge aonde você quiser e quantas você quiser. Aqui eu tenho uma micro Edge, talvez. Mas isso não quer dizer que é para comprar. Você precisa ter comportamento de preço. E aqui o preço está vindo uma queda muito forte. Olha as barras de venda quando elas aparecem, como elas são e como elas movem o preço. Olha as barras de compra. Aqui até tem uma boa barra de compra, mas olha a continuidade. Então o preço ele está indo por enquanto para baixo. E aí você tenta operar na venda, se for para operar. E aí, claro, chega um ponto também que você começa a tomar cuidado quando chega em mínimas, quando chega em pontos importantes. E aí, no caso aqui de hoje, o preço estava tão forte que quando chegou na mínima, se algum iniciante vendeu esse rompimento aqui sem nem saber direito o que estava fazendo, o mercado estava passando por aqui. Não tinha nem fechado a barra ainda. Se alguém vendeu aqui, o mercado ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro aqui para baixo sem correr nenhum risco efetivo. Então, você vendeu aqui, o preço nem veio contra você. Você vendeu um rompimento de mínima, de início de impulso aqui, e o preço continuou caindo praticamente igual antes. Claro que aqui ele perdeu um pouco mais de força porque é o fim do dia. Mas ainda assim é um mercado muito forte. E não foi um dia fácil de se operar, principalmente que a maioria já vai parar até o meio-dia. E até o meio-dia foi talvez mais difícil do que na parte da tarde para quem operou, porque essa volta aqui forte ela tira muita gente do mercado, coloca muitos traders que operam até bem, às vezes um pouco tarde, a comprar um pouco alto aqui, entendendo o ciclo que poderia estar acontecendo, mas depois ele é frustrado. é, então, mesmo quem operou bem, às vezes não conseguiu, talvez, grandes trades assim. Aí acho que conseguiu pegar melhor alguma pontuação quem realmente operou bem no começo aqui do mercado, nesses primeiros sinais aqui que inclusive eram um pouco mais arriscados até por ser o começo do mercado, então você não tinha tanta referência ainda. E é por isso que tinha que diminuir a quantidade de contratos, provavelmente, até pela volatilidade, a primeira barra que tinha 1000 pontos, então você diminui a quantidade de contratos, tenta operar algo aqui que faça sentido, com stops mais amplos, porque você diminui a quantidade de contratos porque a volatilidade é maior, então os stops precisam ser mais amplos e os alvos também. Então, se normalmente você pega 200, 300 pontos no trade, aqui deu um trade aqui inicial aqui de talvez 900, 1000 pontos, ou até mais para quem conseguiu segurar uma parte dos contratos. Então, algumas coisas que daria para observar hoje no dia.